Olá, ouvintes da FKTB. Estamos aqui realizando essa gravação, né, essa entrevista, devido ao fato de que no último sábado de manhã, o professor Nelson Godes estava com o nosso presidente Tiago Santana, tentando realizar uma live. Contudo, houve um problema técnico e nós estamos produzindo essa entrevista agora de forma gravada, tá bom? Então, meu nome é Ekel Patriarca, estou diretor técnico da FKTB, Federação de Karatê Tradicional da Bahia, e estamos aqui agora com o professor Nelson Góes. Professor, gostaria de solicitar ao senhor que retomasse o diálogo a partir do ponto em que que a entrevista foi parada com o Tiago, mas ao mesmo tempo trazendo a memória daquelas informações que tinham sido passadas até o momento. Por favor, a palavra é sua. Tá, bom dia, Ekel. Parabenizo a FKTB por essa iniciativa, uma forma de vincular, né, o seu associado nesse tempo de pandemia, uma situação atípica, mas que a federação muito habilmente vem mantendo contato com as pessoas que são próximas, que lutam pelo karatê tradicional do nosso estado, e é um prazer estar tendo essa oportunidade. Hoje pela manhã tivemos algum contratempo, problemas com o sinal, e acabou sendo interrompido. Mas, naquele instante, eu falava sobre a minha origem dentro do Karatê, né? Eu entrei no Karatê em 1977, no Clube de Karatê da Tuba. Naquela época só existia uma única federação. O surgimento do Karatê tradicional dentro do nosso estado se deu em 1988, e o clube de karatê da Pituba era dirigido pelo mestre Veiga. E, coincidentemente, ali surgiram o professor Mussini, o professor Isaías, né, que compuseram a equipe de kata com o professor Ekner Cardoso, tricampeão brasileiro, que foi uma referência para o nosso estado. Dali também saíram o professor Álvaro de Paula, que é meu senpai, onde eu estou no clube ACA há 30 anos. Saiu o professor Zé Carlos, do clube Secai, saiu o professor Jonathan, do clube Musashi. Então, você vê que de um centro só, 3 clubes co-irmãos, digamos assim, saídos da mesma origem. A minha participação enquanto atleta, ela se deu de forma assim, efetiva entre 85 e 92. Né? Foram 8 anos competindo, não foi muito tempo, mas foi um tempo razoável. Em 87, quando ainda tínhamos uma única federação, eu tive a oportunidade, ainda bem jovem, de ser convocado para a Seleção Baiana de Comitê. O professor Sérgio Bastos estava ali no seu primeiro ano como treinador, ainda jovem também. E eu tive a felicidade e a sorte de alcançar nesse grupo atletas que já estavam mais solidificados, mais renomados, como o próprio professor Enobaldo, o professor Ekner. Ainda alcancei ele dentro de uma mesma equipe. E talvez por isso, ter convivido nesse meio desde cedo, eu, com a idade ali de 8, 10 anos a menos que ele, 12 anos, porque esse grupo, sempre participei com uma certa proximidade. E isso ajudou também eu amadurecer mais rápido e ter a possibilidade de adquirir algum tipo de conhecimento. Mas essa é uma passagem rápida que também culmina com o instante em que eu fui presidente da federação, em dois mandatos. Você foi meu diretor de marketing e publicidade, e foi um período assim de um ganho de experiência muito grande, porque você passa a conviver com os problemas e as necessidades pertinentes ao nosso karatê local, e aprende a conviver com as pessoas, entender a realidade de cada clube, de cada cidade. Né? A Bahia, para quem não conhece, essa entrevista pode sair até do nosso estado, tem 417 municípios com muitas realidades diferentes. Né? Então, a federação ela tem também esse compromisso de saber manejar essas diferenças para o crescimento do karatê. E parabenizo o presidente Tiago, junto com toda a direção, você, Elias, Jamerson, pelo trabalho assim, ativo que estão fazendo nesse momento, demonstrando assim, uma vontade de trabalhar e de alcançar um êxito muito grande. Isso é muito bom porque impulsiona o karatê do nosso estado,
Só existe uma confederação forte se as federações forem fortes. Só existe federação forte se os clubes forem fortes. E a nossa instituição internacional, que é a ITKF, também só vai se fortalecer se cada confederação tiver autonomia e pujança para realizar o seu trabalho. Antes da gente... Eu agradeço pelas palavras em relação à nossa gestão. É uma gestão jovem, uma gestão que, de fato, está buscando promover algo para os nossos associados, afiliados, como queiram, mesmo nesse momento. De fato, é um papel que nós estamos tentando desempenhar. Mas ainda na sua vida um pouco de karateca, para a gente fechar um pouco essa parte, diante de toda a sua vivência, enquanto atleta, enquanto gestor, o que é que significa hoje o karatê tradicional na sua vida, diante de tudo que você conheceu aí? Essa pergunta é uma ótima pergunta. Por quê? Cada fase da vida que você tem uma interpretação sobre os fatos que se apresentam na sua vida. Você enxerga por ângulos diferentes, com maturidade diferente. No karatê do não é de outra forma, né? Então eu tive o período de um simples praticante, um garoto, entrei no karatê com 9 anos, então apenas ia lá porque gostava, não tinha nenhuma noção administrativa e tampouco esportiva. Depois veio a fase enquanto atleta, né, que você mergulha nisso assim com toda a sua intensidade, os resultados vão acontecendo, você vai viajando para outras cidades, outros estados, o seu karatê, tecnicamente, ele vai desenvolvendo, porque a competição ela é um aferidor técnico, ela é um momento de autoavaliação, ela é um momento de crescimento, ela é um instante onde você aprende a ganhar, a perder, a conviver com esses obstáculos e tentar superá-los. Esse é um fato. Mas, como eu dizia no início da outra entrevista, o karatê é uma grande árvore sólida que possui muitos galhos. E você tem esses caminhos para seguir. Existe o caminho da competição, com esses atributos que eu citei. Existe quem faz karatê para a melhoria da sua saúde, para o seu bem-estar. Tem gente que encontra no karatê um meio de sociabilização, de inclusão social. Esse é um trabalho muito importante. E existe também quem descobre o significado do sufixo do, né? Karatê como caminho, karatê como modo de viver, karatê como forma de se comportar, karatê como elemento de você enxergar a vida e se preparar para as adversidades, para as coisas positivas, ter equilíbrio ao comportar-se nas diversas situações que a vida apresenta para a gente. Então, a riqueza do karatê é muito grande, seja ela na parte técnica, seja ela no que está envolto, o que envolve ele, o que está próximo dele. Se bem praticado num ambiente saudável, você cresce muito como pessoa, né? Então, como dizia o professor Tanaka, o karatê do tradicional é um veículo de desenvolvimento humano. Com certeza. Eu acho que a tendência é que, com a experiência, a gente vá convergindo para essa compreensão. Com certeza. Agora, entrando, de fato, um pouco mais na questão da gestão, de que forma, eu vinha percebendo que na conversa com o Thiago, eu discuti um pouco a questão de gestão, né? E eu volto um pouco a isso no que se refere à formação acadêmica. Apesar de você ter a formação acadêmica e outros não terem, mas qual é o peso dessa formação acadêmica nesse processo? Existe, de fato, uma necessidade ou os cursos e outros estudos podem fazer com que a pessoa seja um bom gestor na federação, ainda é federação? E depois você me responde em clubes. Olha, Kel, a formação acadêmica ela é algo salutar para qualquer cidadão, em qualquer área que ele tente alcançar. Hoje existe uma facilidade muito maior de se fazer curso superior do que fora antigamente. Então, estudar sempre é indicado. Às vezes, por exemplo, a minha formação ela é em educação física.
ela não é em administração, mas a gente tem cursos nessa área de gestão e também eu trabalhei muitos anos, entre idas e vindas, 25 anos, com esporte profissional, que é o futebol. E nessa modalidade, eu ocupei vários cargos, seja como treinador, seja como coordenador técnico, seja como gerente. Claro que é um ambiente diferente, um ambiente de performance, de cobrança de resultado, é um ambiente que tem um foco um pouco diferente, mas ele lhe dá um certo lastro. Então, eu tive essa oportunidade. Mas, sem dúvida, mesmo quem não tem a formação em administração ou não tem uma formação superior, procure os cursos ou procure ler sobre gestão esportiva. Hoje é vasta a literatura sobre isso, é vasta a quantidade de pós-graduação, cursos de extensão de 40, de 60, de 80 horas, e você adapta ele ao seu ambiente de trabalho. No caso, você perguntou sobre a federação, sendo importante o quê? Você montar uma equipe de trabalho, uma equipe técnica, uma equipe administrativa boa ao seu lado, de pessoas de confiança, aptas para aquelas funções, e você delega as funções. Delegando as funções, você começa só a acompanhar os processos. Deixa as pessoas terem autonomia para resolver aquilo. É lógico que todo mundo passa naturalmente a se reportar um ao outro, porque é assim que gera confiabilidade, assim que gera engajamento e assim que as coisas progridem. E deixar fluir. Ter um olhar para a inovação é sempre bom, mas ter também equilíbrio para dar sempre passos com uma certa segurança, respaldado, ainda mais o karatê, ele tem sempre uma questão de hierarquia, e isso é uma coisa muito importante. Eu vi vocês desenharem e implementarem o Shihankai da federação. O Shihankai é um grupo precioso de pessoas mais experientes, entende, com a graduação mais elevada, que vocês devem utilizar como um elemento de consulta. Sempre que houver uma dúvida ou necessitar de um conselho ou alguma decisão mais radical, é sempre bom entrar em contato, porque o contraponto das coisas que é o que dá o equilíbrio. E ter a humildade de ouvir, de aprender, elogiar as pessoas quando elas merecem, é um exercício muito legal para quem ouve e para quem faz. E isso é uma maneira de você ir vinculando, engajando todos para que a organização fique cada vez mais robusta com qualidade, né? Porque a FKTB ela nunca quis ser uma federação lotada de clubes sem que essas pessoas que estivessem à frente tivessem a responsabilidade condizente com o que a federação preconiza. Ok. Ainda na questão da gestão, eu faço uma pergunta que ela vai tangenciar alguns pontos. Primeiro, qual a relevância do planejamento estratégico, da avaliação do processo e do feedback nessa questão da gestão esportiva? Ou seja, são 3 elementos: planejar, né, executar e avaliar, e o feedback, o retorno daquilo após um relatório. Como é que você enxerga essa estrutura e se você fez uso disso, faz uso disso, para que as suas ações tenham êxito? Sem isso que você acabou de citar, a gestão ela vai ocorrer mais por acaso. Você perde o controle do que está acontecendo. Então, estabelecer qual a missão, visão e valores de uma instituição é um ponto-chave. Uma simples análise SWOT é uma ferramenta muito eficaz de você avaliar seus pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. E os chamados stakeholders, que são as partes interessadas. Então, de que forma a federação está se comunicando com os clubes? Ela é satisfatória? Como é essa comunicação? Como ela se comunica com os pais? Como ela se comunica com os atletas? Como ela se comunica com os alunos que não são atletas? Como é que ela se comunica com os órgãos públicos quanto à solicitação de recurso público? Como ela se comunica com os órgãos de imprensa? Então, cada tópico desse, numa reunião,
você pode avaliar se essa comunicação é fraca, se é média, se é razoável, se é boa, se é muito boa, e montar as estratégias de adequação ou potencialização em cima desses relatórios que você citou. Existe um princípio do treinamento esportivo, ele se aplica em gestão. Naquilo que você é bom ou muito bom, você tem que tornar ótimo ou excelente. Naquilo que você é muito fraco, você tem que reparar para ele virar fraco, depois razoável, depois bom. Entende? Eu vou lhe fazer uma analogia com um corredor, né? O Usain Bolt é o melhor atleta de todos os tempos nos 100 metros rasos. Entendeu? Esse é o ponto forte dele. Ele nunca será um corredor de maratona. Ele não corre nem os 800 metros. Ele arrisca ali 200, 400, mas ele não passa. Então, ele potencializa o que ele é bom. Uma gestão dificilmente é boa em tudo. Ela tem pontos fortes. Então, esses pontos fortes, você pisa no acelerador. Os pontos fracos, tem que ir reparando. Então, você vê a federação FKTB e a CBKT tem similaridades em algumas coisas. Por exemplo, resultado esportivo. A CBKT hoje, o Brasil, está entre os 3 países do mundo em rendimento em competições de karatê-do tradicional, pela ITKF, correto? Então, esse é um ponto que ele já é muito bom. Então, o que ele já é muito bom, se ele negligenciar em busca de melhorar o que ele não é bom, ele fica estagnado nesse ou desce. Então, esse é um ponto que tem que aprimorar cada vez mais. E os outros fatores, como comunicação, recurso financeiro, patrocínio, coisas que são mais difíceis de conseguir, você dá uma carga para ir evoluindo aos poucos nisso, mas sem perder o foco que marca a sua gestão. Então, tem que ter o manejo disso. Isso só funciona com equipe de trabalho, só funciona com confiança entre as partes, com autonomia entre as partes e com o desejo de que as coisas melhorem por parte de todos os envolvidos. Ok. A gente falou um pouco aí da questão da gestão em si, uma parte mais administrativa, que tem um reflexo na parte técnica, sem dúvida. Agora, entrando agora na parte técnica, você já está diretor técnico agora, qual a importância, no caso, quando a gente se refere assim à preparação física e à preparação técnica de atletas em karatê do tradicional, né? Como é que você pensa isso, o planejamento, a formação de novos atletas, como é que você pensa essa estrutura? Olha, essa estrutura que a gente imagina, ela se aplica às federações também, só que em menor porte. Mas você deve raciocinar, a meu ver, em 4 grandes eixos, em 4 grandes coordenações, cada uma com as suas tarefas. Então, a coordenação de seleções, a coordenação técnico-pedagógica, a coordenação de graduação e a coordenação de competições. São coordenações diferentes, mas que em muitos momentos elas vão se entrelaçar, elas se tornarão interdependentes. Então, a coordenação de seleções, por exemplo, na CBKT tem um coordenador e um técnico, que é o professor Nelson Santi e o professor Zanca, com a supervisão técnica de tudo na CBKT, é feito pelo Shihan Tasuke Watanabe. Então, essa é a hierarquia do processo. Dentro do processo de seleção, o trabalho com a seleção brasileira, existe o quê? Existe a convocação dos atletas, existe o treinamento dos atletas, existe a seleção dos atletas dentro do treinamento para cada modalidade que um vai, existe a gestão técnica dos treinadores e auxiliares durante a competição, e tem que existir um relatório do rendimento disso, e eu sugeriria, isso será pauta à frente, numa reunião com a comissão técnica, com o Shihan Watanabe, com os técnicos da seleção, um segmento, não seria um departamento, mas um segmento que trabalhe com detecção de novos talentos. O que é que nós encontramos muito dentro do karatê? Você que está há muito tempo no Clube Drácon, o Clube Drácon é um clube grande, você foi do Sesc da Drácon, mas o nosso filiado pode perceber isso que eu vou dizer. O karatê perde muito atleta entre 18 e 23 anos.
ou seja, por questão de vestibular, por questão de faculdade, ou outras modalidades que entregam um resultado físico mais rápido. Então, é difícil alguém entrar no karatê faixa branca nessa idade. Quando você vê as equipes com atletas entre 18 e 23, 70%, 80% eles já vêm desde infantil, infanto-juvenil, e chega a essa categoria, a essa faixa etária. Então, a gente está perdendo um pouco do mercado nisso. E isso, às vezes, se reflete nas seleções estaduais e, às vezes, na seleção brasileira, embora eu vi uma grande renovação nesse campeonato mundial. Por quê? Como karatê-do tradicional, o método de treinamento não é tão diferente das regras de competição. Eu vi a sua entrevista belíssima feita com o nosso professor Zanca, e ele abordou isso com muita propriedade, sobre a regra do karatê-do tradicional. Ela é pautada na essência do treino. Você não tem que se adaptar a uma regra para fazer um karatê diferente. Por essa maneira, por ser um karatê essencial, por ser um karatê que busca conteúdos técnicos básicos e aprofundados, ela acaba dando uma longevidade esportiva aos atletas. Então, é muito comum no karatê do tradicional, o cara com 35 anos, com 38 anos, ele está ainda produzindo muito bem, com 40 anos. Só que tem uma safra nova que chega, que às vezes olha o tempo e acha essa uma situação assim, difícil dele conseguir um espaço. Então, é preciso que a gente, pelo menos, monitore esses atletas. Ou seja, nos cursos, que aí já na coordenação técnico-pedagógica, ela tem os cursos de aprimoramento técnico, uma das funções. Né? Tem curso de instrutor, tem curso de arbitragem e tem os cursos de aprimoramento técnico, além das palestras técnico-científicas. Esse curso de aprimoramento técnico, quais são? São aqueles cursos que os mestres vão a outros estados e promovem, ou eles vão dar o curso exclusivamente, ou vão fazer um exame de faixa, e ali eles promovem um trabalho, uma aula técnica. Nessa aula técnica, as federações, você como diretor técnico da FKTB, colocaria nessa aula atletas entre 18, 23, 24 anos, que não necessariamente são destaques, mas que vocês já observam como com potencial para chegar em algum ponto à frente. Entende? Eu lembro que teve um evento enquanto eu era presidente, se eu não me engano, em 2012, eu posso estar enganado a data. E o Shihan Watanabe me chamou e perguntou sobre a atleta Jamile. Não foi numa competição, foi num treino técnico. Ele perguntou o nome, de que cidade ela era, quem era o professor, e disse para mim, anote porque ela vai ser convocada. E ela foi convocada, e acho que um ano depois, ela foi campeã baiana, norte-nordeste, brasileiro, ganhou um Pan-Americano, e acho que ganhou um Mundial. E naquela premiação da SUDESB, né, que é um órgão estadual aqui que ele premia os melhores do ano em todas as modalidades esportivas, ela foi a atleta eleita de todas as modalidades esportivas. Teve um prêmio que foi um certificado com mais alguma coisa, mas teve até um prêmio em dinheiro para ela e para o treinador dela, que era o professor Adelso. Então, você vê que às vezes... E ela é de uma cidade distante, que eu me esqueci o nome, se você me lembrar, aí você vai ajudar, que é quase divisa com Minas. É perto de Conquista. Esqueci o nome também. Pois é. Esqueci. Vamos seguir. E aí você veja que você tem talentos espalhados que, às vezes, não têm oportunidade. Então, se a federação e a confederação conseguir, junto às federações, monitorar alguns atletas, eles entram no radar da confederação. Eu sei quem é o garoto de 18 anos que não foi para o brasileiro, às vezes porque não teve recurso ou porque não conseguiu vaga. Mas você, que é o diretor técnico daqui, você me diz, olha, esse garoto aqui ainda não tem brecha, mas daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser. E como é que a gente vai monitorando? Uma simples troca de informação. Como foi o rendimento no Campeonato Baiano daquele atleta que você monitorou? Como é o comportamento dele fora? Entende? Como é ele como pessoa? Qual é o feedback que o professor dele dá? Entende? Porque aí você vai motivando também essa safra, essa faixa etária, e consegue um processo de renovação e consegue também uma menor perda, uma menor dissipação de atletas com essa idade, alunos e atletas com essa idade.
E É teria mais interessante. dois, Aham. a gente teria mais dois eixos, Héctor, só para não Sim, sim, deixar pode em seguir. branco, que é a coordenação de graduação, né, que ela trabalha o quê? Com a adequação dos conteúdos, a coloração das faixas, tenta padronizar, tenta unificar isso em nível nacional, fica atento para qualquer mudança, para o feedback que cada federação pode querer dar, ou internamente na federação, você já pega o feedback dos seus filiados, olha, isso funcionou, isso não. Eu sei que vocês estão adequando o programa de exame nosso, que é um programa muito bom, sólido, entendeu? E que ele vai melhorar com cada adequação. O processo é esse. E esse é uma das funções. E a coordenação de competições, ela trabalha na gestão do evento. Por exemplo, no caso da confederação, ela funciona mais durante o evento. Esse tempo, por exemplo, o Campeonato Baiano no Paraná, a Federação Paranaense, ela tem a incumbência de ela que consegue o patrocinador, o ginásio, os tatames, médicos, tudo que envolve o evento para o evento acontecer. A confederação dá o respaldo e faz a gestão do evento. É quem coordena a arbitragem, é quem arruma como vão ficar distribuídas as modalidades, é quem calcula o tempo que vai ser usado, é quem promove algum curso antes, os congressos técnicos. Então, isso é a cargo da confederação, junto com a federação local. Entende? Mas a FKTB, em nível local aqui, ela faz a gestão de cada evento, sendo que na Copa Interiorana, que é um evento assim espetacular, você nota também que os associados daquela cidade, eles tomam uma responsabilidade grande pelo evento, é quem consegue com o prefeito, o espaço, o recurso, entendeu? A premiação. E é mais ou menos o que acontece com a federação, acontece também com a confederação. Você que também é um membro da confederação, no departamento, na diretoria de eventos. Ok. Uma outra questão aqui. Como é que foi receber o convite para ser diretor técnico da CBKT? Como é que você se sentiu quando foi lembrado e assumiu? Como é que foi isso? Qual a sensação? A responsabilidade ela é enorme. Tradicionalmente, os diretores técnicos são pessoas com mais graduação. Né? Por exemplo, o professor Eckner, 7º dan. O professor Sérgio foi diretor técnico do professor Gilberto muito tempo. E como o professor Eckner teve um impedimento, uma decisão pessoal de não poder continuar, o que me deu um certo suporte foi porque o meu nome surgiu da conversa do professor Eckner com o professor Sérgio. O professor Sérgio conversou comigo. Eu não recuei, porque tem o apoio das pessoas para poder fazer, mas solicitei a ele que conversasse também com o professor Gilberto Gertner e com o Shihão Watanabe. E o professor Sérgio conversou com os dois, acho que conversou com o professor Kazu Nagamine também, mas o professor Watanabe e o professor Gilberto sinalizaram positivo, e isso nos dá um lastro. E não adianta falar, né, que você tem que fazer. Meter a mão na massa, participar em equipe, você vê que a gente tem se reunido bastante, mesmo com a pandemia, às vezes todo mundo junto, às vezes o professor Sérgio está fazendo reuniões setoriais, tem algumas coisas andando. É um ano atípico, a gente está tentando ver se acontece o Campeonato Brasileiro e o curso de instrutores. Um está para outubro, se não me engano, o outro passou para o final de novembro. Tomara que a gente consiga reverter essa situação atípica que nos encontramos, para que pelo menos esses dois eventos de grande porte aconteçam e o karatê tradicional, o karatê do tradicional, não passe um ano de 2020 em branco. Eu acho que a parte de gestão que você aborda foi bem falada, bem descrita e eu acho que muito interessante. Passando para uma outra situação aqui, eu queria agora abrir para uma questão mais suave.
Conte pra gente aqui uma história interessante na sua caminhada dentro do karatê tradicional, como dirigente ou como atleta, algo que ilustre aí e a sua vida e tal. Olha, duas coisas marcaram muito. Uma foi no início. Eu sempre cito isso assim. Eu ganhei alguns títulos e quem compete está sujeito a isso. Mas ser convocado para a seleção baiana em 87, numa seleção de comitê, quando se tinha uma única organização, foi um fato assim que deu um upgrade muito grande. Por quê? Porque houve a convocação e os clubes, você sabe que aqui no nosso estado tem o hábito dos clubes indicarem um ou dois atletas que não foram convocados para fazer parte do treinamento, né? E eu, na oportunidade, fui nessa leva. O professor Veiga falou, você quer treinar junto com a seleção? Não vai ser convocado. É uma situação de você ir lá treinar para adquirir experiência. Eu falei, não, quero, mestre, claro. Por sorte minha, esse treinamento durou uns 3 meses. No Colégio 2 de Julho, onde funcionava a Reflexo com o professor Enobaldo, Arthur e Azé. E no desenrolar daqueles treinamentos, eu fui evoluindo, mas, sinceramente, sem esperança, porque eu não tinha nenhuma participação em Campeonato Baiano até então que sinalizasse essa situação. Tanto é que teve uma seletiva num sábado, eu lembro bem, no Clube Draco, a sede era no Rio Vermelho, era um dojo relativamente estreito, você deve ter treinado lá. Treinei. E teve uma sessão do comitê ali pesada. E quando acabou o treino, todo mundo trocou de roupa, foi saindo, eu fui agradecer. Ali foi o último treino, né? Eu fui agradecer ao professor Sérgio por ter possibilitado que eu ficasse aqueles 2, 3 meses ali treinando. Ele falou, não, rapaz, você está convocado. Eu falei, eu estou convocado? Ele falou, segunda-feira só treina o grupo que vai viajar. Então, aquilo ali para mim mudou muito, Pela idade, eu era muito novinho, eu tinha 19 anos e estava junto com pessoas que eu estava na arquibancada assistindo há um ano atrás. Então, a partir daquele momento, eu dei um salto muito grande em termos de resultados esportivos. Depois, enquanto presidente, a gente começa a ter contatos com pessoas de outro estado que estão na direção. E eu não sei por que cargas d'água, eu fiz uma relação muito boa com o Shihan Watanabe, com o Shihan Inoki e com o grande mestre Tanaka. Cada um com a sua método de aproximação. Mas não sei se você lembra, eu trouxe muito eles a Salvador. Trouxe para curso, trouxe para exame, trouxe no TKF Masters. E o professor Watanabe, desde 2010, assim, uma pessoa que tem um vínculo comigo grande. E eu mantenho isso. E é um grande privilégio isso. O professor Inoki também gostava muito de vir ao estado, conversava muito comigo, eu via mais pontualmente. O professor Tanaka falava menos. Eu lembro que teve um brasileiro com o Norte-Nordeste em Fortaleza, que quando acabou a competição, eu fui me despedindo, aí eu fui me despedir dele, esse é um fato. Aí me despedi, quando eu fui saindo, ele me puxou pelo braço. Aí falou assim, você está fazendo um bom trabalho. Aí eu ouço, mestre. O professor Hugo, não sei se ele vai lembrar disso, ele ouviu. Aí eu olhei para o professor Hugo e ele disse, se ele conseguiu falar isso com você, é porque ele realmente gostou de você, entendeu? Então, assim, a proximidade desses mestres japoneses e o fato anterior que eu citei a você são 2 pontos, assim, marcantes e de crescimento pessoal. E eu tento, passar isso para quem está mais próximo a mim, para quem a gente treina diariamente, Eu dou aula lá no Clube ACA, eu treino e dou aula lá, você sabe, já tem 30 anos, inclusive o Clube ACA, que é a Associação de Karatê-Do Tradicional Ação, a ACA é a sigla. Ela está completando em 2020 30 anos de existência, e é um ambiente familiar e ali também é um modo de fazer contato com outros tantos. Você eu vi novo, eu vi pequeno, eu já tinha ali meus 22, 23 anos, eu lembro de você menor,
não competindo, mas acompanhando as competições do adulto e outros atletas, né? Eu vejo ainda Serjão, Elias ainda competindo. Elias foi meu contemporâneo. Hoje é o vice-presidente da federação. Elias é 2 anos mais novo do que eu. Então, o karatê, para cada um tem um significado, mas é sempre de retidão. Você não vê as nossas pessoas envolvidas em nada errado, todo mundo preserva o seu nome, preserva a conduta. Isso que me dá muito orgulho dentro do karatê tradicional do meu estado. E eu espero poder representar o meu estado bem, numa missão difícil e grandiosa na confederação. Eu tenho plena certeza que você conseguirá. Você conseguiu fazer um bom trabalho, uma boa gestão aqui. Eu acompanhei, eu estive junto de você e tenho certeza que conseguirá também na CBKT. Eu acho que é um passo, é uma evolução no seu trabalho, tá certo? Uma última pergunta dessa primeira fase, que seria o seguinte: deixe uma mensagem para os praticantes de karatê tradicional do nosso estado, aqui da FKTB. Karatê-do tradicional não é fim, é meio de melhorar as pessoas, meio de evolução pessoal, meio de suplantar os nossos obstáculos, os nossos limites, e um ambiente de estreitar a relação, de criar um ambiente de amizade no mundo que a gente se encontra hoje. O ambiente do karatê tradicional nosso é um grande privilégio. E que tenhamos, cada um de nós, nos momentos de amargura, ou de irritação, ou de vaidade, todos nós temos muitos, muitos defeitos, mas que tenhamos a sensatez de sair da caixa, enxergar o problema de fora, respirar fundo e agir com moderação, agir com equilíbrio, respeitando sempre as outras pessoas que estão do lado oposto. Empatia é uma palavra-chave para a gente conseguir prosseguir, entender o porquê o outro pensa e o porquê o outro faz daquele jeito. Respeitar essas opiniões e usar o karatê-do como leme. Ele é o guia para a gente fazer isso. Sempre que a gente estiver em apuros, busca no karatê de novo, que ele tem alguma resposta para dar a você. Ou ele vai mandar você buscar o seu zanchinho, ou ele vai mandar você ficar em silêncio, ou ele vai mandar você trabalhar mais, que equivale a treinar mais. Alguma resposta ele está sempre lhe dando, né? E a gente tem que estar, até em tempos da pandemia, o Nijukun diz, né? Cada adversário a gente tem que se adaptar de uma forma diferente. O nosso adversário agora ele é invisível. Então, em tudo a gente pode linkar com o karatê. E nisso daí o Shihan Watanabe é mestre, é uma pessoa que pensa 24 horas do dia em karatê e linka e vincula tudo a isso, e você começa a aprender, começa a enxergar uma coisa óbvia que está na sua frente, mas que você, até por inexperiência, ou por imaturidade, ou falta de conhecimento mesmo, passa batido, né? Então, o karatê-do é uma grande ferramenta que você pode servir um grande número de pessoas, e já estamos fazendo isso, mas cada vez surge uma novidade, surge uma ideia mais concisa e mais robusta sobre determinado galho que se pode ir, né? Hoje já se tem como inclusão social, pessoas com autismo, pessoas com alguma necessidade especial que já conseguem estar integradas dentro desse processo. Você tem pessoas de terceira idade, tem atletas, tem garotos novos. Você vê que na confederação tem o professor Ico Trindade, lá do Ceará, tem um trabalho belíssimo com crianças de 2, 3, 4 anos, até o Kodomo. Eu já vi a apresentação dele, é uma coisa muito profunda e muito legal. Então, cada estado, cada lugar torna o karatê-do tradicional nosso rico, e a gente tem que saber aproveitar isso e mostrar à sociedade que o que a gente entrega para eles é algo diferenciado. Porque tem mais de 30 federações, né? E a gente tem que entregar algo diferenciado para ocupar um espaço legítimo que está aí para a gente, aberto para a gente conseguir chegar. Certo. Para fechar essa nossa entrevista, vou citar algumas palavras e você me responde com a palavra só. Vou usar a mesma estratégia, tá certo? Uma única palavra. Primeiro, Budô. Budô? O que é para você? O que é para você o Budô? Olha, essa
terminologia é difícil, mas eu diria que caminho de retidão. Caminho. Certo. Formação humana no karatê-do tradicional. Meio. O karatê-do tradicional é meio de colaborar para a formação humana. Treinamento desportivo planejado para atletas. Essencial. Sem planejamento, o resultado vem por acaso. Lema do karatê. Respeito acima de tudo. Competição em karatê-do tradicional. Uma fase importantíssima, mas não é tudo. Tem prazo de validade. O verdadeiro karateca se dá após competição. Academia ACA. Família. Família. Tudo. Base. Base. Família é a base de tudo. Eu não sei se você o conheceu, mas mesmo assim eu vou perguntar. Sensei Denilson Caribé. Denilson Caribé é a alma do karatê do nosso estado. Eu não conheci pessoalmente, mas fiz exame com o professor Denilson Caribé, porque eu entrei em 77, então os primeiros exames todos eram centrais, era NASCAP. O professor Matida, o mestre Matida, chegou na Bahia em 69, ficou até 78. Então os exames eram com os dois. E Caribé era uma figura que impunha um respeito muito grande. Eu vou contar um fato aqui pitoresco. Quando eu fiz exame de faixa vermelha para faixa laranja, na saída do catar, no tio-quê, eu fiquei com a angulação do braço do tio-quê muito aberta. E ele corrigiu da mesa. Mas o meu medo dele era tão grande, assim a figura, medo no sentido de respeito, que eu dei branco, eu fiquei estático. Aí o professor Isaías veio e, com 2 dedos, colocou meu braço no ângulo que ele estava pedindo. Então, ele era uma figura, assim, que tinha um peso muito grande, entendeu? Ele foi o responsável pela difusão do karatê do nosso estado e boa parte do nosso país. Eu tenho, assim, o privilégio de ser um amigo pessoal do filho dele, que é Denilson, né? Uma pessoa que a gente se vê pouco, mas quando se vê tem uma relação de muita fraternidade. Certo. FKTB. FKTB, com uma palavra ou Com uma palavra. Com uma palavra. Como é que você descreve com uma palavra? É difícil, mas... Organização. Organização. FKTB é quem legitima os clubes perante a sociedade. A resposta é a organização. Por porquê de organização? Porque através do trabalho sério da FKTB, os 35 filiados são legitimados perante a sociedade os enxerga como diferenciados. É isso que a gente tem buscado e tem alcançado. Certo. Por fim, falando da atualidade, CBKT. A CBKT é uma instituição que, no cenário internacional, está colocada entre os 3 primeiros, né? Ela é dirigida pelo professor Sérgio Bastos hoje, que tem uma equipe de trabalho. O Shihan Watanabe é o grande responsável técnico hoje pela CBKT. Antes, junto com o professor Inoki, o professor Tanaka, tinham essa missão a mais. Entendeu? O professor Matida também tem uma importância muito grande. Mas, nesse instante, o Shihan Watanabe é quem lidera esse processo. E a CBKT tem uma história enorme, tem hoje, se eu não me engano, 14 filiados, estados assim tradicionalismos que fundaram a confederação, como o Rio de Janeiro, por exemplo, estados com trajetória brilhante em títulos, como o Mato Grosso. A Bahia e o Paraná são sempre muito regulares de estar entre os melhores, ganham, ficam entre os 2, entre os 3, entende? Outros estados que vêm crescendo, como o Ceará, como o Maranhão, a gente, quando começa a citar, comete injustiças, né? Esquece um ou outro, como o próprio Rio Grande do Sul. Mas o importante é que a CBKT, nesse instante, vem fazendo algo
nessa mesma linha da FKTB, inclusive você está nos 2 processos, que é de lives e de entrevistas, e isso tem aproximado a confederação dos seus praticantes, tem gerado um vínculo maior nesse tempo difícil, e tem também a confederação tido solicitação constante de pessoas perguntando como se vincular à confederação, como entrar na CBKT. Gente de vários estados diferentes. Eu mesmo já vi os pedidos, né? Então, isso mostra que ela também pode crescer, ficar mais robusta, com pessoas de qualidade e trilhar o caminho. A CBKT é o guarda-chuva das federações. As federações são guarda-chuva dos clubes. E a ITKF é o grande guarda-chuva das confederações. Então, quanto mais confederação forte, mais forte vai estar a internacional que a ITKF. Quanto mais federação sólida e robusta, mais forte é a CBKT. Quanto mais clubes existirem com bom trabalho e trabalho consistente, mais fortes serão as federações. A condução dessa linha, dessa escada, está sempre na mão de quem dirige os clubes e dirige essas organizações. É manter o eixo. É claro que, num ambiente de muita gente, é normal discordâncias, desavenças, isso fazem parte de todo o processo. Mas elas precisam ser conduzidas com maturidade, com boa vontade e com o coração aberto. Com o coração aberto, você aprende com qualquer pessoa. Com o coração fechado, você não aprende nem com o melhor. Você já vai com o coração ali fechado, tal, você não se abre, as coisas não funcionam. Então, eu penso que a CBKT é um grande guarda-chuva das nossas federações e que luta para a difusão do karatê-do tradicional em todo o território nacional, baseado na essência preconizada pelo professor Nishiyama e que representa internacionalmente o nosso país com muita dignidade e ganhando respeito internacional. Vide que o presidente da ITKF, no momento, é um brasileiro que faz um grande trabalho, que é o professor Gilberto Guedes. Ok, então a FKTB, a Federação de Karatê-do Tradicional da Bahia, agradece a sua entrevista. Acredito que as pessoas que ouvirão também vão gostar muito daquilo que foi dito aqui, porque engrandece o nosso espaço, engrandece o nosso ambiente pelo seu conhecimento. Aqui é extremamente esmiuçado, detalhado, para que todos compreendam e consigam crescer em seus clubes, ok? Então, te agradeço em nome do presidente e dou por encerrado a entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa, esteja aí à vontade. Agradecer a você, ao presidente Tiago, a toda a direção da FKTB, pelo espaço. Eu falo em meu nome, também falo em nome do professor Sérgio e da CBKT. É sempre uma responsabilidade grande estar passando informações onde que essa gravação, esse áudio, pode ter uma expansão maior e você tem que ter responsabilidade naquilo que você está dizendo. Mais uma vez, um grande abraço, obrigado a todos. Os